Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos falar de um tema que me persegue mais do que o cheiro de churrasco vindo do vizinho: o medo da mudança. E não, eu não tô falando daquela cautela saudável que te faz pensar antes de agir, mas daquele pânico que te paralisa, que te faz querer congelar o tempo, que te impede de fluir com a vida. Ou, como eu prefiro chamar hoje, a síndrome da estátua de sal. Deixa eu confessar uma coisa: se eu não presto atenção, eu sou uma apegada ao status quo. Se algo tá bom, eu quero que fique bom para sempre apenas. Se eu, por exemplo, encontro uma rotina que funciona, eu me agarro a ela com unhas e dentes. A simples ideia de que tudo muda, de que nada é permanente, me dá um frio na barriga, sabe? É como se eu tivesse sempre tentando construir uma barragem para conter um rio. E a vida, sendo vida, com a sua força implacável, sempre encontra um jeitinho de me arrastar. E o pior é que quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Eu fico lá, petrificada, como uma estátua de sal, enquanto o mundo segue em frente. Essa minha mania de querer que as coisas permaneçam me lembrou de uma parábola que é um verdadeiro convite à fluidez. É a parábola do rio e da pedra. E ela é perfeita para entender como é que a gente se prende na ilusão da permanência. Havia um rio que fluía incessantemente, levando consigo folhas, galhos e tudo mais o que ele encontrava pelo caminho. E aí, no meio do rio, tinha uma pedra bem grande, e ela se orgulhava de sua solidez e permanência. Ela via as águas passarem, observava as folhas indo embora e pensava: eu sou forte, eu sou inabalável, eu permaneço. E assim ela se apegava à sua forma, à sua posição, à sua existência. Com o tempo, as águas do rio, com a sua persistência suave, começaram a desgastar a pedra. Pequenos grãos de areia se soltavam, a forma da pedra mudava e ela, que se considerava eterna, começou a diminuir. A pedra, em sua teimosia, tentava resistir, mas a força do rio e da impermanência era muito maior. Um dia, a pedra, já pequena e arredondada, foi finalmente levada pela correnteza, tornando-se parte do rio, fluindo com ele, sem forma, sem apego, apenas existindo. Nós podemos passar a vida tentando ser a pedra, tentando nos agarrar ao que é familiar, ao que nos dá uma falsa sensação de segurança, de controle, ao que nos parece permanente. Podemos achar que a felicidade está em manter as coisas como estão, em evitar o desconhecido, em controlar o incontrolável. Maluquice, né? O budismo nos convida a abraçar a impermanência, a aceitar que tudo é transitório, que a vida é um fluxo constante e que a verdadeira paz e liberdade está em fluir com o rio, em se permitir mudar, em se adaptar, em se tornar parte da correnteza, sem medo de perder a forma.
E aí, monge de sofá, qual é a sua pedra no meio do rio de hoje? O que é que você tem agarrado com unhas e dentes, com receio de perder? Pode ser um emprego, um relacionamento, uma ideia sobre si mesmo? Um hábito, quem sabe? A gente se apega tanto à ideia de que precisamos de estabilidade que podemos nos esquecer de que a única constante na vida é a mudança. E que muitas vezes o que nos parece uma perda é, na verdade, uma oportunidade de nos tornarmos algo novo, algo mais leve, algo mais fluido. O budismo fala sobre a impermanência como uma das 3 características da existência. E não é sobre ser passivo ou sobre não ter planos, mas sobre não se apegar a eles. É sobre reconhecer que tudo está em constante transformação. É sobre entender que a vida é como um rio e que tentar nadar contra a correnteza só nos deixa exaustos. É um pouco sobre aprender a boiar, a se deixar levar, a confiar que o rio sabe para onde vai, mesmo que a gente não saiba. E que a nossa força não está em resistir, mas em fluir. Eu, por exemplo, eu posso ser a rainha de me apegar aos planos. Se eu planejo uma viagem, eu quero que ela saia exatamente como eu imaginei. É uma obsessão, sabe? Se eu planejo um projeto, eu quero que ele siga o cronograma à risca. E aí, quando algo sai do controle, porque spoiler, sempre sai. Por um acaso você já fez uma reforma na sua casa antes? Então você sabe dessa verdade, né? Yep. Mas enfim, quando algo sai do controle, eu posso me desesperar. Mas essa parábola me lembra que a vida é cheia de imprevistos, de desvios, de curvas, e que a minha alegria, que o meu bem-estar não deve depender da perfeição do plano, mas da minha capacidade de me adaptar, de improvisar, de encontrar a beleza no aparente caos. E eu tô sim, aos poucos, aprendendo a ser mais rio e menos pedra, a me permitir ser levada pela correnteza e a perceber que a vida é uma aventura e não tem nada de roteiro. Então, o nosso micro desafio de hoje é: identifique uma área da sua vida onde você está resistindo à mudança. Pode ser um relacionamento que está se transformando e você não se conforma. Pode ser o trabalho que está mudando ou o seu gosto pelo trabalho. Pode ser um hábito que você precisa abandonar. E conscientemente, permita-se fluir. Solte um pouco o controle. Confie que a vida tem os seus próprios caminhos e que muitas vezes o que parece um fim é apenas um novo começo. E observe como a leveza e a paz chegam quando você simplesmente para de tentar lutar contra a correnteza. Por hoje é só, monges de sofá. Espero que esse shot tenha te ajudado ao menos um pouquinho a soltar as suas pedras e tenham te deixado um pouquinho mais confortáveis a se deixar fluir com o rio da vida. Por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos que também sofrem da síndrome da estátua de sal. Até a próxima! E que o seu dia seja um rio caudaloso, cheio de curvas e belas surpresas. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.